O sol mal havia rompido o horizonte quando a cidade inteira já parecia sufocada pelo peso da manhã. O vento soprava lento e cortante, arrastando consigo a poeira fina que se acumulava entre as tábuas soltas da rua principal. As fachadas dos prédios, feitas de madeira cansada e apodrecida pelo tempo, rangiam como velhas testemunhas de pecados antigos. O som das dobradiças de uma porta solitária batendo contra o batente ecoava como um lamento distante. Aquele lugar não era mais uma cidade, mas sim um túmulo ao ar livre, condenado a existir apenas para guardar lembranças de violência e medo. Os poucos habitantes se mantinham em silêncio, reunidos em torno da forca erguida no centro, como se o próprio chão tivesse sugado a coragem de falar. Não havia risadas, nem conversas, apenas olhos baixos, passos contidos, e um arrepio coletivo que percorria cada espinha. No alto do cadafalso, a corda balançava suavemente, gemendo contra o madeirame envelhecido. O nó corrediço parecia ansioso, impaciente, aguardando a próxima vítima. Era um símbolo de poder e terror, e todos ali sabiam disso. Mas, naquela manhã, o silêncio era mais cruel do que qualquer sentença. Aos poucos, os olhares se ergueram, todos em direção à mesma figura. Uma mulher caminhava em passos lentos, arrastada por dois homens armados. A barriga inchada denunciava a vida que crescia dentro dela. Grávida, de rosto marcado por noites sem sono, carregava no olhar algo que nem a sombra da morte conseguia apagar. Dignidade. O contraste era brutal. A cidade pedia sangue, mas ali estava ela, carregando em si a promessa de um futuro. O ventre, redondo e frágil, era um insulto à brutalidade da corda que a esperava. Ainda assim, ninguém ousava interceder. O medo amarrava cada língua com mais força do que qualquer nó. Do meu ponto de vista, observando tudo, como se fosse apenas mais uma cena arrancada de um velho rolo de filme, havia algo de errado naquele quadro. O vento, o pó, o ranger da madeira, menos tudo, parecia conspirar contra a lógica, como se o próprio deserto segurasse a respiração. O que estava prestes a acontecer não era apenas mais uma execução. Era um espetáculo cruel diante de uma plateia resignada. E no centro de tudo, ela menos a mulher grávida, condenada a morrer, antes mesmo de dar à luz, menos aguardava o fim, de cabeça erguida, desafiando o silêncio com a força de quem já não teme nada. O sol já havia subido um pouco mais, mas seus raios não traziam calor. Apenas realçavam as fendas da madeira carcomida, os rostos tensos da multidão, e a corda pendurada como uma serpente paciente. O vento cessara por instantes, como se até ele aguardasse a voz que viria a seguir. O xerife, ou melhor, o homem que a cidade chamava de xerife, embora sua autoridade nascesse mais do medo que da lei, subiu os degraus da forca com passos pesados. Botas gastas, esporas manchadas, olhar duro, trazia nas mãos um papel amassado. O veredito, que selaria amanhã, com ferro e sangue. A multidão se encolheu quando ele pigarreou, preparando-se para falar. Sua voz ressoou áspera, cortando o silêncio como faca cega em osso. Em nome da ordem e da justiça desta cidade. Justiça. A palavra caiu no ar, como um insulto. Não havia justiça ali, apenas a vontade de poucos sobre o medo de muitos. Mas ninguém ousou contestar. Os olhos permaneciam baixos, fixos na poeira que cobria os sapatos. Alguns homens cerravam os punhos discretamente. Mulheres seguravam as crianças junto ao peito, tentando abafar os soluços. O xerife continuou, lendo a sentença como quem recita uma oração sem fé, acusada de assassinato e de cumplicidade em atos de traição. Condenada está à morte por enforcamento. Nenhuma prova fora apresentada. Nenhum julgamento real conduzido. A cidade apenas precisava de um bode expiatório. E ela servira bem ao propósito. O deserto clamava por um espetáculo.
e a corda esperava ansiosa por seu próximo sacrifício. Os homens que a escoltavam a empurraram mais alguns passos, até que seus pés tocaram o cadafalso. O barulho da madeira rangendo ecoou como um gemido, e alguns na multidão fecharam os olhos, incapazes de suportar o peso da cena. Ela, no entanto, mantinha-se ereta. O ventre pesado fazia o equilíbrio difícil, mas sua postura era firme. Não chorava, não suplicava. Apenas encarava o horizonte distante, como se ali, além das colinas, houvesse um lugar que ninguém poderia alcançar. Seu silêncio era mais eloquente do que qualquer defesa. O narrador que vos fala via nisso uma espécie de afronta, uma chama pequena, mas indomável, em meio ao breu. A brutalidade da sentença não arrancara dela a dignidade. E isso, mais do que a corda, parecia incomodar os que a condenaram. O xerife, impaciente, enrolou o papel e enfiou-o de volta no bolso. Aproximou-se dela, ajustando o nó ao redor de seu pescoço. O gesto foi frio, mecânico, como quem sela o destino de um animal prestes a ser abatido. Na plateia, o silêncio era absoluto, mas não vazio. Carregava resignação, medo e um resquício de vergonha coletiva. Cada olhar evitava cruzar o dela, como se todos ali soubessem que estavam assistindo não à justiça, mas à execução de uma inocência. O vento voltou a soprar, levantando poeira fina que colou nos rostos suados. Um cachorro latiu ao longe, rompendo por segundos a tensão sufocante. Depois de novo, apenas o silêncio e o ranger lento da corda balançando. Diante daquele quadro, a injustiça era palpável. Podia-se quase tocá-la, sentir seu gosto metálico no ar. E, no entanto, ninguém se movia. A cidade inteira, paralisada pelo medo, permitia que a morte fosse servida como lei. E lá estava ela, a mulher grávida, em pé diante da morte, sustentando com o olhar a dignidade que lhe restava. No palco construído para a vergonha, sua postura era o último ato de resistência. A sentença estava lida. O carrasco já se preparava. O deserto prendia a respiração. O instante que separa a vida da morte é tão curto que quase sempre passa despercebido. Um estalo de corda, um suspiro preso na garganta. E pronto. A história de alguém se encerra. Naquela manhã, todos esperavam exatamente isso. O carrasco, um homem de olhos apagados e mãos acostumadas à rotina da morte, já posicionava a alavanca de madeira, que abriria o alçapão. O xerife observava com a frieza de quem assiste a um animal ser abatido no curral. A multidão não respirava. E então, aconteceu. Primeiro veio o som menos um assobio seco cortando o ar. Não era vento, não era madeira rangendo, era mais rápido, meio certeiro. Uma flecha. Ela atravessou o espaço como se fosse o próprio grito da terra, e cravou-se fundo no ombro do carrasco, antes que ele tivesse tempo de reagir. O homem urrou, cambaleando, derramando sangue que escorria e tingia as tábuas da forca. O silêncio da multidão se desfez em gritos. Mulheres puxaram filhos pelos braços. Homens recuaram em pânico. O xerife levou a mão ao coldre, mas outra flecha zunindo pelo ar arrancou o chapéu de sua cabeça, pregando a madeira atrás dele como um aviso claro. Não avance. A poeira levantou-se, com o tropel de um cavalo. Do limite da rua principal, surgiu a figura. Um guerreiro indígena, pele curtida pelo sol, cabelos longos e negros, esvoaçando ao vento. Pinturas de guerra riscavam-lhe o rosto. Montava um cavalo de pelo escuro, tão ágil quanto um raio. No arco, mais uma flecha já pronta. Seus olhos não tremiam. Eram a fúria silenciosa da floresta perdida no deserto. A mulher grávida ergueu os olhos pela primeira vez. Não havia medo, apenas surpresa, como se o destino, cruel até ali, tivesse mudado de ideia no último segundo. O xerife rugiu ordens, sua voz carregada de desespero. Atirem nele. Agora, mas os homens hesitaram. O guerreiro
Não esperou. Com movimentos certeiros, lançou outra flecha que atingiu um dos rifles, arrancando-o da mão do atirador antes que disparasse. O caos tomou conta da rua. Os habitantes correram para dentro de casas e salões, buscando o abrigo da tempestade de violência que se anunciava. O guerreiro esporeou o cavalo, que disparou em direção à forca. Em poucos segundos, subiu os degraus de madeira com uma agilidade brutal, cortou a corda antes que pudesse ser ajustada e puxou a mulher para seus braços. Ela não resistiu, apenas agarrou-se a ele, o ventre pesado dificultando os movimentos. Tiros começaram a ecoar. O xerife e seus homens finalmente recuperaram a coragem. Balas ricochetearam contra a madeira, estilhaçando tábuas e levantando fagulhas de pó. O guerreiro, em resposta, lançou uma última flecha, certeira, que acertou a lâmpada a óleo pendurada no poste. O fogo explodiu em chamas repentinas, obrigando os inimigos a recuarem. No meio da confusão, o cavalo girou sobre as patas traseiras e disparou pela rua, levantando uma nuvem de poeira. A mulher, agora liberta, sentia o coração bater no mesmo ritmo frenético do animal. Atrás, a cidade inteira parecia explodir em gritos, tiros e fogo. O narrador que vos fala via a cena como um quadro impossível, arrancado de uma lenda antiga. O deserto, que minutos antes prendia a respiração, agora rugia em fúria. A injustiça tinha sido interrompida por uma flecha no vento. E a história, antes condenada ao silêncio da forca, abria caminho para uma nova jornada na Quelle Galope. Dois destinos se entrelaçaram. A mulher marcada para morrer, e o guerreiro, que ousara desafiar uma cidade inteira. Juntos, desapareciam rumo ao horizonte poeirento, carregando nos ombros o peso de uma fuga impossível. Mas o Oeste sempre gostou de impossíveis. O cavalo subiu os rochedos como se conhecesse cada curva do terreno. O galope, antes frenético, diminuiu até virar trote, e depois silêncio. A respiração dos três, o animal, a mulher e o guerreiro, misturava-se com o som abafado do vento entre as pedras. Lá embaixo a cidade já não passava de uma mancha empoeirada. O fogo, os gritos, o caos, tudo ficara para trás. No alto das colinas, encontraram uma clareira estreita, protegida por rochedos que se erguiam como muralhas naturais. Ali, a poeira não chegava. O ar era mais frio, carregado do cheiro de terra úmida e musgo. O guerreiro desmontou primeiro, os músculos tensos, sempre atento a cada ruído. Depois, estendeu a mão para ajudá-la a descer. Ela hesitou, mas acabou aceitando. O silêncio que se seguiu era pesado. Não havia palavras, apenas o som da respiração dela, ofegante, e o tilintar distante dos arreios do cavalo. A mulher sentou-se numa pedra, apoiando as mãos sobre o ventre, enquanto o guerreiro verificava os arredores, como um lobo farejando armadilhas. Por um longo tempo, nenhum deles falou. Quando finalmente quebrou o silêncio, a voz dela soou fraca, mas firme. Meu nome é Clara. O nome pairou no ar como algo quase proibido. Na cidade, ela era apenas a acusada, a viúva assassina, a mulher grávida, prestes a morrer. Dizer o próprio nome era como resgatar um pedaço da identidade que tentaram arrancar ou Diderot. A encarou por um instante, os olhos negros profundos, impenetráveis. Depois respondeu, curto, seco. Yawa. Nada mais. Clara esperou, como se houvesse algo além, menos uma história, uma explicação, qualquer coisa. Mas o silêncio voltou a dominar. Yawa não parecia disposto a partilhar palavras. Sua presença era firme, quase pétrea. O narrador que vos fala não pôde deixar de perceber o choque de mundos que se confrontava ali. De um lado, Clara, viúva acusada,
arrastada à forca por crimes que não cometera, sobrevivente de uma cidade que a condenara pelo simples fato de estar vulnerável, de outro, Yahweh, descendente de um povo caçado, marcado por massacres e expulsões, vivendo na fronteira entre a resistência e a extinção. Ambos eram sobreviventes, menos, mas de universos que nunca deveriam ter se encontrado. Clara, ainda sem forças para erguer totalmente a voz, tentou novamente. Por que me salvou? Yahweh desviou os olhos, fixando-os no horizonte avermelhado pelo entardecer. Por um momento, parecia não ter ouvido. Depois, respondeu em tom baixo, quase murmurando. Criança. Foi tudo o que disse. Um único motivo. Não por ela. Não por qualquer sentimento de justiça, pela vida que carregava no ventre. A resposta a atingiu como uma lâmina. Clara passou a mão pela barriga, sentindo um movimento frágil, quase imperceptível. A criança era a razão, e talvez o fardo. O silêncio voltou, mas agora tinha outro peso. Não era apenas desconfiança. Era algo mais profundo, como se ambos estivessem tentando medir a presença um do outro. Ele, acostumado a perder tudo, ela, acostumada a ser julgada por todos. O vento soprou entre os rochedos, trazendo o cheiro distante de fumaça da cidade. Clara ergueu os olhos para Yahweh e encontrou nele algo que não esperava. Dor. Não era apenas dureza. Era a marca de quem vira demais, perdera demais, sobrevivera quando não deveria. Ela não disse nada, apenas segurou o ventre com mais força, como se quisesse proteger, não só a criança, mas também aquele instante. Frágil como cristal, o narrador via ali o início de um fio tênue, invisível, mas inquebrável. Um elo que unia dois destinos marcados pela injustiça e pela sobrevivência. Eles não eram aliados ainda, nem companheiros. Mal eram conhecidos. Mas o silêncio pesado que os cercava já não era apenas de desconfiança. Era o silêncio de algo que começava a se entrelaçar contra a vontade dos dois. E naquela clareira, escondidos entre pedras e sombras, Clara e Yahweh davam os primeiros passos de uma história que nem a corda da forca, nem as balas do xerife seriam capazes de interromper. A noite caiu sobre as colinas como um manto pesado. O céu, cravejado de estrelas, parecia indiferente ao que se passava sob sua luz fria. Na clareira, o fogo da fogueira tremeluzia, lançando sombras vacilantes nas pedras ao redor. Clara e Yahweh permaneciam em silêncio, cada um carregando o peso de mundos que quase nunca se cruzavam. O estalo da lenha queimando era o único som que quebrava a escuridão. Clara abraçava o próprio corpo, buscando calor e talvez coragem. Seus olhos se fixavam nas chamas, mas sua mente vagava longe, em direção ao passado que teimava em persegui-la. Depois de um tempo, a voz saiu dela sem aviso. Baixa e quebrada, eles enforcaram meu marido. Yahweh não se moveu, mas seus olhos a encararam, atentos, como se cada palavra fosse uma flecha disparada na noite. Disseram que ele roubara gado, que tinha sangue de ladrão. Ela respirou fundo, a mão apertando o ventre. Mas eu sabia a verdade. Ele só tinha dívidas. Dívidas com os mesmos homens que agora me condenaram. As lágrimas não vieram. O deserto já a tinha secado por dentro. Mas sua voz carregava a dureza de quem fora quebrada mais de uma vez. Eu assisti. Toda a cidade assistiu. Ela engoliu em seco. Vi quando a corda tirou dele o último fôlego. E ninguém moveu um dedo. Ninguém. O silêncio voltou por alguns segundos. Pesado como chumbo. O fogo estalou, iluminando o rosto de Yahweh, que permanecia imóvel, até que finalmente falou. Sua voz era grave e rouca, e carregava uma dor tão antiga
que soava como cicatriz. Mataram meu povo. Clara ergueu os olhos, surpresa. Eram muitos. Ele continuou, olhando fixamente para as chamas. Mulheres, crianças, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Todos vieram com rifles e fogo. Disseram que era progresso. A palavra saiu de seus lábios como veneno. Só eu sobrevivi. Clara sentiu um arrepio na pele. A dor dele era diferente da dela, mas tinha a mesma raiz. A violência dos que se escondem atrás da máscara da lei, do progresso, da ordem. Você viu tudo? Perguntou, quase num sussurro. Yao assentiu devagar. Vi. Ouvi os gritos. Senti a fumaça queimando a carne. Seus punhos cerraram-se. Mas sua voz permaneceu controlada. Corri. E desde então, só corro. O silêncio que se seguiu não era mais de desconfiança. Era de reconhecimento. 2 sobreviventes, sentados frente ao fogo, compartilhando cicatrizes invisíveis. Clara voltou os olhos para as chamas, sentindo a vida se mover dentro de si, como se a criança também ouvisse aquelas histórias. Eles nos tiraram tudo, disse, quase para si mesma. Mas ainda temos isso. Pousou a mão sobre o ventre. A vida não acabou. Ainda não. Yao a observou em silêncio. O fogo refletia em seus olhos, mas havia algo além do reflexo. Havia compreensão, talvez até respeito. O narrador que vos fala enxergava ali um momento raro, onde o Oeste, tão acostumado a dividir, permitia uma união improvável. Não era amizade. Ainda não era mas era um vínculo forjado não em palavras doces, e sim em dores partilhadas. Naquela noite, entre cinzas e lembranças de sangue, Clara e Awa começaram a reconhecer no outro aquilo que nenhum deserto, nenhuma corda e nenhum rifle conseguiriam apagar. A humanidade que sobrevive mesmo nas terras mais secas. E assim, diante da fogueira, suas cicatrizes da alma deixaram de ser fardos solitários e passaram a ser marcas de uma resistência silenciosa, mas poderosa. A madrugada se estendia fria, interminável sobre o deserto. O vento soprava forte, trazendo consigo o cheiro de poeira antiga e a promessa de mais um dia implacável. Na clareira escondida entre os rochedos, a fogueira já se apagava em brasas, quando o primeiro grito cortou o silêncio. Clara se contorceu no chão duro. A respiração curta e entrecortada, suas mãos agarravam a terra, como se buscassem nela alguma força oculta para suportar a dor que vinha em ondas, cada vez mais intensas. O ventre, pesado, parecia prestes a se romper. Yawa estava ali, ajoelhado ao lado dela, o rosto firme, mas os olhos atentos, como nunca. Ele não conhecia os rituais dos brancos, não sabia de remédios nem de rezas, mas conhecia a vida menos e a luta pela vida. Tinha visto partos em sua tribo, antes que o massacre apagasse quase tudo. Respirou fundo, recordando vozes antigas que o ensinavam. A mulher é a guerreira que traz a vida. Disse baixo, em sua língua. Depois repetiu em português. Seco. Respira fundo. Clara obedeceu entre gemidos, o corpo tomado por contrações que a faziam ver estrelas no céu negro. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a poeira. Não vou aguentar, murmurou, a voz falhando. Yawa segurou sua mão com firmeza. Sua pele era áspera, marcada por cicatrizes, mas transmitia calor e força. Vai sim, respondeu. A criança vem. O tempo perdeu o sentido. Cada instante era dor. O deserto ao redor parecia se curvar em silêncio, como se a própria terra aguardasse aquele momento. O vento parara. Os animais se escondiam, e só os gritos de Clara ecoavam entre as pedras. Yawa se movimentava com calma de guerreiro. Trouxe água fresca de um odre, molhou um pano improvisado
e limpou-lhe o rosto. Preparou um espaço limpo sobre peles e cobertores. Tudo instintivo. Guiado por lembranças antigas e pela urgência da vida, Clara gritava, arquejando, as lágrimas se misturando ao suor. Está, Esteras, força, disse ele. Firme. Quase como uma ordem. A vida já está chegando. A cena era visceral. Sangue escorrendo pela terra, o corpo dela em convulsão de dor, o ar carregado do cheiro de ferro e de medo. Mas também havia algo maior. Uma força crua, selvagem, que se impunha mesmo diante da morte. Horas se passaram como eternidades, até que veio o instante decisivo. Clara soltou um grito mais longo, profundo, como se fosse o último. E então, de repente, o som mudou. Não era mais gemido, nem lamento. Era choro. Um choro agudo, insistente, que rompeu a noite como flecha certeira. Yawa, ofegante, segurava o pequeno corpo ensanguentado nas mãos calejadas. A criança se debatia, viva, gritando para o mundo que tinha chegado. O guerreiro cortou o cordão com sua faca, lavou o recém-nascido com água fria e o envolveu no pano que tinha preparado. Depois, o entregou a Clara. Ela, exausta, quase sem forças, abriu os braços. Quando o bebê foi colocado sobre seu peito, lágrimas finalmente escorreram por seu rosto. Lágrimas que não vieram quando viu o marido morrer, nem quando foi arrastada até a forca. Lágrimas de alívio, de dor transformada em esperança, meu filho, murmurou, acariciando o rosto minúsculo. Meu filho, o narrador que vos fala, viu naquele instante o impossível. No meio do deserto, no coração da solidão e da morte, a vida florescia. O sangue que manchava a terra não era só de violência. Menos era também o selo de um nascimento. Yawa se afastou alguns passos, o olhar fixo no horizonte ainda escuro, mas seus olhos, acostumados a não mostrar nada, agora brilhavam discretamente. Ele não sorriu, não chorou, apenas respirou fundo, como se a chegada daquela criança fosse também um renascimento para ele. Clara, ainda com o corpo frágil, ergueu os olhos para o guerreiro. Você salvou nós dois. Ele balançou a cabeça. Sem se apropriar do mérito, Elcei salvou. Respondeu, olhando para o bebê. Você lutou. E o silêncio voltou, mas já não era pesado nem desconfiado. Era um silêncio sagrado, quebrado apenas pelo choro suave da criança e pelo crepitar das brasas que ainda resistiam. Naquela madrugada, entre sangue e lágrimas, o deserto presenciou não apenas mais uma fuga, mas o renascimento da esperança. O sol já ia alto, quando os cães começaram a latir no vale. O som ecoou pelas colinas como um presságio. Clara, deitada com o bebê junto ao peito, ergueu os olhos assustada. Yawa menos, ou Elias, como ela agora o chamava, nome que revelara numa noite de confiança rara, menos já se erguia com um arco em mãos, o olhar fixo na entrada da clareira. Foram segundos de silêncio, até que o primeiro homem surgiu entre as pedras. Barba cerada, rifle em punho, olhar faminto de quem cheira ouro no rastro do sangue. Atrás dele, outros dois, igualmente armados, cobertos de poeira e sede de recompensa. Não eram soldados, nem homens da lei. Eram abutres, caçadores de recompensa, prontos para vender qualquer vida em troca de moedas. Aí está o Els! Gritou um deles, levantando a arma. O primeiro disparo ecoou, estilhaçando a pedra ao lado de Clara. Ela se encolheu sobre o bebê, protegendo-o com o corpo. O coração batia como tambor de guerra. Elias avançou sem hesitar. Seu corpo se movia com velocidade da sobrevivência, não com a força da fúria. Uma flecha silvou no ar,
e cravo-se no peito do primeiro inimigo, que caiu de costas, sufocado em sangue. Outro atirou, mas Elias rolou pelo chão, disparando a segunda flecha que perfurou-lhe a garganta. O homem tombou sem um grito. O terceiro, mais esperto, recuou alguns passos, disparando às cegas. Elias não teve tempo de preparar outra flecha. Lançou-se sobre ele com a faca em punho. O choque foi brutal, seco, direto. A corpo espalhou poeira e sangue. O brilho metálico da lâmina riscou o ar, e em segundos o caçador estava imóvel, com a garganta aberta. O silêncio voltou, pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Elias. Ele cambaleou. Sangue escorria de seu braço esquerdo, onde uma bala havia rasgado a carne. Ainda de pé, mas vacilante, ele retornou à clareira. Clara correu até ele, segurando o bebê com um braço e apoiando-o com o outro. Você está ferido. Ele não respondeu. Apenas se deixou cair de joelhos ao lado da fogueira apagada. Seus olhos, cansados, encontraram os dela. Clara viu nele algo maior que dor. Viu a escolha. Ele não lutava apenas por si mesmo. Lutava por ela. Lutava pelo filho dela. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo pelo rosto marcado de pó e sofrimento. Você deu seu sangue pela nossa liberdade, sussurrou. Elias desviou o olhar para a criança, que dormia tranquila no colo da mãe, alheia ao sangue derramado por sua sobrevivência. O guerreiro respirou fundo, vencendo a dor, e murmurou: Ele é o futuro. Nós somos só o preço. Clara apertou o bebê contra o peito, sentindo o coração arder. Pela primeira vez, desde a forca, entendeu a dimensão do sacrifício que os unia. A liberdade custava caro, mas naquela clareira, manchada de sangue, ainda era possível acreditar que valia a pena. O sangue dos caçadores ainda manchava a terra quando Clara e Elias decidiram partir. A clareira entre as pedras já não era refúgio, mas apenas memória de dor. O sol da manhã iluminava o rosto dela, cansado, mas firme. Nos braços, o bebê dormia, sereno, alheio às sombras que rondavam os pais de sua nova vida. Montaram no cavalo, lento e fatigado, e seguiram pelas colinas, sem olhar para trás. Cada passo distante da cidade, cada curva vencida no deserto, era uma libertação. O silêncio entre eles já não era de desconfiança, mas de entendimento. Elias cavalgava atento ao horizonte. Clara segurava o filho contra o peito, e juntos carregavam um futuro improvável. Foram dias de viagem, atravessando rochedos, rios estreitos e planícies queimadas pelo sol. O corpo de Elias ainda sangrava sob os curativos improvisados, mas ele não reclamava. Clara, mesmo frágil pelo parto, sustentava a criança com força que parecia nascer do desespero e da fé. E então, como um milagre escondido no coração do oeste, o Vale Sérgio, cercado por montanhas, guardado por árvores antigas, ali havia água corrente, campos verdes e silêncio de paz. Um lugar que não aparecia em mapas, esquecido do todos, fértil como promessa. Clara desceu do cavalo com lágrimas nos olhos. É lindo, murmurou, quase sem acreditar. Elias não respondeu. Apenas observou o vale com a expressão séria de quem reconhece um território sagrado. Depois, olhou para a criança nos braços dela e assentiu em silêncio. O narrador que vos fala não pode deixar de notar o simbolismo daquela cena. 2 sobreviventes, arrancados da morte e da injustiça, encontrando no meio do deserto um pedaço de terra que não carregava nem forcas, nem rifles, nem caçadores, apenas vida. O vento soprava suave, trazendo o cheiro de flores silvestres. O choro breve do bebê quebrou o silêncio, mas não como antes.
não como lamento. Era um anúncio, um som pequeno, mas poderoso, que declarava: aqui começa algo novo. E assim, naquele vale oculto, Clara e Elias deram os primeiros passos de uma vida reconstruída, não como fugitivos, mas como guardiões de uma esperança rara no oeste novo-câmico. Nascido do sangue, da dor e da coragem, o oeste sempre foi terra de contrastes. Justiça, injustiça, vida e morte, coragem e medo. Clara e Elias nos mostraram que mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode nascer esperança no lugar mais improvável. Eles não foram heróis por escolha, mas por necessidade. Lutaram não apenas contra armas e cordas, mas contra o esquecimento, contra a ideia de que os fracos devem se curvar diante dos fortes. No silêncio do deserto, entre sangue e lágrimas, nasceu uma criança, e com ela, nasceu também a prova de que a sobrevivência é a maior forma de resistência. Essa história não fala apenas de dois fugitivos, mas da coragem que vive em todos aqueles que recusam aceitar a injustiça como destino. E assim, entre a poeira do tempo, guardamos o eco dessa jornada, um lembrete de que sempre existe um novo começo, mesmo quando tudo ao redor insiste em ruir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, comente sua opinião e inscreva-se no canal Segredos do Faroeste. Ainda existem muitas histórias escondidas na poeira do tempo, esperando para serem contadas.